Negócio fechado, venda de moleque de Xerém pode render até 27 milhões de reais ao Fluminense. A gente vai comentar bastante isso nesse vídeo aqui. Também falaremos dos próximos jogos do Fluminense. Tem algumas informações importantes, além da lesão de um titular da equipe do Fluminense, informações sobre quanto tempo ele ficará de fora dos gramados. Muita informação do Flusão, portanto, nesse vídeo para você. Desde já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. E depois da vinheta a gente volta falando muito de Fluminense. Vamos começar esse vídeo aqui falando da situação do lateral esquerdo Diogo Barbosa, porque o Fluminense se manifestou oficialmente informando a sua torcida que o atleta foi submetido a uma artroscopia na tarde dessa quarta-feira, dia 14, no joelho direito, tá? Ele teve um problema no menisco, rolou essa artroscopia, ele vai receber alta nessa quinta-feira, e a artroscopia, né, é uma pequena cirurgia ali, foi chefiada pelo Dr. Douglas Santos, que é o médico do Fluminense, e o Diogo Barbosa, portanto, irá desfalcar o Fluminense por um tempinho. O jornalista José Ilan traz pra gente a informação de que o Diogo Barbosa deve ficar pelo menos 45 dias de fora devido a esse problema no joelho. Com isso, quem deve ser o titular do Fluminense é o Esquerdinha, né? Foi titular no último jogo, deve continuar sendo titular, até porque o Marcelo também tá lesionado, né? A outra opção ali da lateral esquerda também lesionado, e o Mano Menezes já sinalizou que não pretendia utilizar o Marcelo como lateral. Claro que com o Diogo Barbosa fora, lesionado, e somente o Esquerdinha, pode rolar a necessidade e o Mano utilizar o Marcelo ali pelo setor, mas a ideia inicial dele não é isso, né? Além do Esquerdinha e do Marcelo, outras duas opções para a posição são o lateral direito, o Guga, que já jogou improvisado algumas vezes pelo setor, inclusive com o Mano Menezes, e o Alexander, né? Para quem não lembra, o Alexander, assim que sobe profissional, sobe como lateral esquerdo, joga seus primeiros jogos como lateral esquerdo, então pode quebrar um galho ali pelo setor também. Para mim, isso escancara a necessidade do Fluminense de contratar mais algum reforço para a posição, né? Beleza que são 2 meses, vai até outubro. É um tempo grande aí que o Fluminense ficaria só com um garoto de 18 anos para contar. As outras opções não são do agrado do treinador, né? São improvisações. O Marcelo voltar para a lateral não é o que o Mano quer usar. Então, se o Fluminense puder ir ao mercado e trazer um lateral esquerdo pronto e de qualidade, eu acho que seria essencial, né? Já que o Diogo Barbosa teve esse problema no joelho e aí vai ficar esses 45 dias pelo menos de fora. Vale lembrar que o Diogo Barbosa tem contrato somente até o final do ano com o Fluminense, então uma contratação de lateral esquerdo agora já poderia ser até visando também a próxima temporada. Esses próximos jogos a gente não vai ter o Diogo Barbosa, como eu acabei de falar, mas teremos Maracanã e a torcida perto do Flusão. O Marcelo Neves, lá do GE, trouxe informações importantes sobre parcial de ingressos para as próximas 2 partidas do Fluminense. A gente também tem a definição do árbitro do jogo de sábado contra o Corinthians e muito mais. A gente vai conversar sobre isso, mas antes eu vou lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Então o que você vai fazer? Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, vai clicar lá no link do canal da Central, vai no seu WhatsApp aparecer, né, o canal da Central, você vai apertar o botão seguir no canto superior direito. A partir desse momento você vai começar a receber tudo o que acontece com o Fluminense diretamente na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Beleza? Eu tô te esperando por lá e vamos falar um pouquinho dessas informações. O Marcelo Neves do GE trouxe para nós a parcial de ingressos para os próximos 2 jogos do Fluminense. A próxima partida é contra o Corinthians no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E de acordo com o Marcelo Neves, 22 mil ingressos já foram comercializados para essa partida. É um número que eu considero baixo, tá? Até pelo momento do Fluminense, a gente precisa muito, né, que a torcida chegue junto. Eu sei que, com a derrota pro Grêmio, ainda mais da maneira que foi, perdeu pro Vasco também, eliminado da Copa do Brasil, dá uma desanimada, dá uma abalada na torcida, mas nesse momento a gente precisa do Maracanã lotado para tentar tirar o time dessa zona de rebaixamento na base da marra mesmo, né? No braço ali, a torcida puxar o time para fora dessa situação. Então fica aqui meu apelo para você, tricolor, que puder ir ao Maracanã no sábado, que vá empurrar o Flusão rumo a uma situação melhor. Para terça-feira, contra o Grêmio,
Copa Libertadores da América, partida de volta, Fluminense perdeu por 2-1, a gente sabe bem, tem que vencer por pelo menos 2 gols de diferença para se classificar, né? Caso vença por 1-0, a partida vai ser disputada, decidida ali nos pênaltis, né? É uma situação um pouco parecida com o que aconteceu com o Juventude. A gente tem 30 mil ingressos já vendidos para esse jogo, um número um pouco melhor do que o do Corinthians, mas também sinto que poderia ser um pouco melhor. Naturalmente, né, a torcida deu uma desanimada com os resultados recentes, mas acho que nesse momento tem que ser o caminho inverso, né? O torcedor tem que tentar fazer o time jogar, né? Claro que a responsabilidade não é do torcedor, mas a gente como torcedor tem que tentar fazer a nossa parte ali para dar aquela força, empurrar o time, porque realmente, se for para depender deles, a gente tá ferradíssimo, né, gente? Falando português claro aqui. E se depender deles, a gente tá ferrado, depender da CBF, a gente tá pior ainda, né? A CBF definiu oficialmente quem vai ser o árbitro da partida de sábado contra o Corinthians. A gente reclamou muito de Anderson Daronco no último jogo do Fluminense do Brasileirão. A gente também já reclamou recentemente de Rafael Claus. Pois é, aí o Mário Bittencourt falou pra caramba lá, disse que ia representar contra o Daronco na CBF, etc e tal, clamou pela aposentadoria do Daronco, e a resposta da CBF foi o seguinte: beleza, quem vai apitar Fluminense e Corinthians vai ser o Braulio da Silva Machado. Pois é, gente, o Braulio da Silva Machado já apitou 13 jogos do Fluminense ao todo na história até o momento, né? São 5 vitórias do Fluminense, 2 empates e 6 derrotas. A gente tem um aproveitamento de 43,59% com esse árbitro. O último jogo apitado por ele foi o Palmeiras 1, Fluminense 0 no Brasileirão de 2023. Penúltima rodada do campeonato do ano passado, o Palmeiras venceu, acabou, né? Não foi matematicamente, mas foi virtualmente, se sagrou campeão brasileiro naquela partida. O Lucas Justin jogou de titular aquele jogo, acabou sendo expulso. Enfim, aquele jogo ali eu acho que não teve muito escândalo da parte do Braulio não, mas chama a atenção outro Fluminense-Palmeiras que rolou no Brasileirão de 2022, tá? No Maracanã, o Braulio apitou aquela partida que terminou empatada e ele foi o famoso árbitro do gás de pimenta, lembra? O árbitro que sentiu um gás de pimenta que ninguém no estádio sentiu, ninguém dentro do campo sentiu. Ele parou o jogo porque ele sentiu um gás de pimenta na partida. E ninguém sentiu aquilo ali. Enfim, é esse cara que vai apitar o jogo do Fluminense no próximo sábado contra o Corinthians. Então assim, já pode esperar, né? Fortes emoções, né, torcedor tricolor? Pode esperar fortes emoções. E dentro de campo, o Fluminense tem 2 desfalques muito importantes, porque tanto o Paulo Henrique Ganso quanto o John Arias tomaram o 3º cartão amarelo contra o Vasco e não poderão enfrentar o Corinthians nessa partida. O Timão, por sua vez, tem o retorno do meio-campista Igor Coronado, que tinha sido suspenso, estava cumprindo suspensão no último jogo contra o Bragantino e retorna nessa partida à equipe do Corinthians. E tem negócio fechado, o Fluminense pode receber até 27 milhões com venda de moleque de Xerém. E é até 27 milhões, porque a situação tem todo um grande imbróglio que fica um pouco difícil de entender o quanto que o Fluminense de fato vai ganhar nessa negociação. Vou tentar explicar para você tudo o que está acontecendo nesse vídeo. Só vou antes, rapidamente aqui, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor ligada aqui na Central. Tá sempre nos dando moral, né? Em todo vídeo a gente convida você que está aqui nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, falando o seu nome, de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a gente consegue alcançar nesse mundo gigantesco. Galera, chega junto, deixa um comentário sempre que a gente pode vir aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo aqui eu vou mandar um abraço para o Dirk Seidel de Joinville, Santa Catarina, Alexandre Sares de Portimão, Portugal, para o Manuel Caetano de Natividade, no Rio de Janeiro, Ivadir de Hortolândia, São Paulo, Denis de Barreiras, na Bahia, Vanderlei de Petrópolis, Rio de Janeiro, Francisco Assis de Manaus, Amazonas, Valdei de Jacobina, na Bahia, e Ninaldo Lima de Vitória da Conquista, na Bahia. Um abração para a galera tricolor ligada aqui na Central. Convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome? Comente aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos lá, galera. Vamos tentar explicar a situação. Por quê? O Evanilson, vocês vão lembrar bem, moleque de Xerém, jogador de seleção brasileira, está no Porto de Portugal desde 2020, quando foi vendido pela Tombense. Pois é, o Evanilson, ele era da base do Fluminense, mas no final do seu vínculo com o Tricolor, ele assinou um pré-contrato com a Tombense, que é o clube do Eduardo Duran, do empresário Eduardo Duran. Assinou esse pré-contrato, foi para lá. Fluminense manteve 10% do jogador, 20% de taxa de vitrine e conseguiu, né? Taxa de vitrine porque conseguiu um aninho de empréstimo do Evanilson para a temporada de 2020. Só que aí ao longo de 2020, né, ele jogou aqui por um tempinho, mas logo foi negociado
com o Porto de Portugal. À época da negociação, o Fluminense recebeu 13,5 milhões de reais, vendeu os seus 10%, ganhou a parte da porcentagem de vitrine que tinha e divulgou oficialmente na época que teria direito a 6% de uma futura negociação do jogador. O Fluminense teria mantido 6% dos direitos econômicos do Evanilson. Logo após, ficou informado que na verdade não era 6% da venda. O Fluminense, na verdade, teria direito a 30% da parte que a Tombense teria na próxima venda, que seria 20%, a Tombense teria 20% na próxima venda. Desses 20%, o Fluminense teria direito a 30%. Aí, se você fizer o cálculo, seria esses, vamos lá, 30% de 20% é 6% dos 100%. Eu sei que tá um pouquinho complicado e vai ficar ainda mais, tá? Porque o que acontece? O Evanilson, jogador do Porto, está sendo negociado com o Bournemouth, da Inglaterra, da Premier League. Tá? Informações do Bruno Andrade, da UOL, dão conta de que o Bournemouth está comprando o jogador por 37 milhões de euros fixos, mais 10 milhões de euros em bônus. Primeiro, o Bruno Andrade falou que o Fluminense teria apenas direito ao mecanismo de solidariedade, e aí receberia cerca de 9 milhões de reais por essa negociação. O mecanismo de solidariedade é aquele porcentagem que a FIFA mantém para os clubes formadores, né? Como o Evanilson ficou no Fluminense de 13 a 21 anos, o Fluminense ganha uma porcentagem em cima dessa negociação. Bruno Andrade diz que foram 9 milhões, mas se os objetivos forem alcançados, poderia chegar a 11,5 milhões de reais o valor que o Fluminense ia receber. Naturalmente, depois dessa informação, todo mundo se perguntou, e os 6% que o Fluminense teria direito? Aí saiu a informação de que o Porto disse que tinha 100% dos direitos do jogador, então o Fluminense teria negociado sem ninguém saber essa porcentagem. Que história foi essa? Bom, o Pedro Ribeiro, do Saudações Tricolores, trouxe a apuração pra gente aqui de que o Fluminense manteve esses 6% que detinha do Evanilson e com isso vai receber a porcentagem referente a isso e vai receber mais de 20 milhões de reais nessa venda, tá? Segundo ele, o Fluminense tem direito a 3% do valor da venda no mecanismo de solidariedade, o que daria ali esses cerca de 9 milhões de reais que o Bruno Andrade traz pra gente, mais 6% dos direitos que manteve do jogador, o que seriam, portanto, mais 18 milhões de reais, totalizando 27 milhões de reais. Só que aconteceu, o Caio Blois lá da Trivela trouxe pra gente a informação de que não é bem assim. Por quê? Por mais que o Fluminense de fato tenha os direitos econômicos ainda do Evanilson, na verdade, a Tombense tem 20% e a Tombense tem esse acordo de deixar 30% dos seus 20% do Fluminense. É confuso mesmo, gente, tá? Mas o Fluminense não negociou isso em momento algum, tá? Então o Fluminense ainda tem essa porcentagem a receber. Só que o que pode acontecer, de acordo com o Caio Blois lá da Trivela, é que nesse tipo de negociação, quando envolve uma agremiação maior e uma agremiação menor, muitas vezes do valor total, a Tombense tem 20%, mas ela não recebe exatamente 20% do dinheiro da negociação. Acaba acordando um novo valor. Ele até trouxe como exemplo a venda do Pedro, do Fluminense, para a Fiorentina. A venda foi de 11 milhões de euros, o Fluminense tinha 50% dos direitos do Pedro, só que na negociação o Fluminense pegou 8 milhões de euros e o Artsul, lá de Nova Iguaçu, que tinha os outros 50%, ficou só com 3 milhões de euros. Eles negociam isso, né? O Fluminense acaba pegando uma fatia maior, mesmo tendo só 50% dos direitos. Isso pode acontecer nessa negociação do Porto com o Bournemouth, Tombense pegar um valor menor. Como a porcentagem do Fluminense é referente à porcentagem da Tombense, o Fluminense não tem 6% do total. O Fluminense tem 30% dos 20%. Então, se você fizer uma regra de 3, vai dar 6% do total. Mas a parte do Fluminense é referente aos 20% da Tombense. Então, se a Tombense vender os 20% por menos, o Fluminense vai ganhar proporcional a isso. O próprio Caio Blois de Trivela trouxe um comunicado oficial do Fluminense sobre essa situação, tá? E o Fluminense diz exatamente isso, né? Diz que tem direito a 30% do valor que a Tombense receber, e aí seria 6% total, além do mecanismo de solidariedade, que seria entre 3% e 4%. E esses 6% do Fluminense vão ser proporcionais ao valor que a Tombense receber. Esse valor ainda não está definido. O Fluminense ainda não recebeu, né, a cópia do contrato para saber quanto que a Tombense recebeu para ele pegar 30% desse valor. Então existe esse imbróglio. Caso a Tombense negocie os seus 20% pelos 20% do total mesmo, o Fluminense somando o mecanismo de solidariedade
mais a porcentagem que ele manteve, receberia, portanto, 27 milhões de reais. No entanto, muito provavelmente a Tombense não vai receber esse valor cheio e o Fluminense receberá um valor um pouco menor que ainda não ficou definido. Então, gente, essa é a situação do Evanilson. Fato é, o Fluminense vai receber um dinheiro, o do mecanismo de solidariedade não depende em nada de Tombense e Porto, tá? Esses 3 a 4% ainda não está certo, porque a FIFA tem que dizer quanto que é, mas é algo entre 3 a 4%. É certo que o Fluminense vai receber cerca de 11 milhões de reais. O restante vai depender de quanto que a Tombense recebe do Porto, para daí o Fluminense pegar essa fatia. Que doideira, né, torcida tricolor? Que doideira, que bagunça essa situação. Mas o Fluminense vai receber alguns milhões aí na conta pela negociação do Evanilson. E esse dinheiro que o Fluminense vai receber, a gente pode cravar. Vai ser maior do que o clube recebeu quando vendeu o Evanilson para o Porto. O que eu acho que escancara muito bem como essa negociação foi péssima para o Fluminense. Mas essas eram as informações que eu queria trazer para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Agora eu convido você a deixar um comentário. E aí, você acha que essa venda do Evanilson pro Porto foi boa, foi ruim? E esse imbróglio todo? Deixe seu comentário aqui, deixe suas considerações pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, nações tricolores. Tamo junto.